Queria pedir o Jonas para fazer o solo desse refrão de novo. Pode ser? Só o solo. Mãe Santíssima, me leve a Deus. Eu queria você que está em casa agora, deixasse que essa música entrasse um pouquinho mais no seu coração. De uma forma tão bonita como o Tiago ministrou, como o Ministério de Música Canção Nova executou. Mas existe uma graça especial para acontecer nessa tarde. Uma graça de Nossa Senhora. Deixa que esse arranjo, que esse acorde invada seu coração por mais alguns segundos, vai. Ela não é? Obrigado, Jonas. Ela não é a Mãe Santíssima? Ela não é aquela que sabe tudo de nós? Tem gente que não acredita, mas ela sabe tudo de nós. Ela sabe quando nós estamos aflitos. Ela sabe quando nós estamos com medo. Ela sabe tudo porque ela faz silêncio. Interessante, eu queria me apresentar antes de mais nada. Meu nome é Wallace, como o próprio Tiago já tinha dito. Eu sou jornalista há 28 anos. Sou missionário da comunidade Canção Nova há quase 12 anos. Sou casado. Esse ano, daqui a um mês e meio, eu faço 30 anos de casado com a minha esposa Valéria. Tenho um filho de 7 anos chamado Davi. E um dia, lá no Espírito Santo, quando eu conheci o Jonas Pá, né, Jonas? Eu fui a trabalho naquela cidade. Eu sou de Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. E lá naquela cidade, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Eu fui batizado no Espírito Santo. E eu conheci a Canção Nova. Interessante que eu trabalhava na maior emissora do país, já estava com quase 10 anos, já exercia um cargo de chefia, mas algo começou a mudar dentro de mim, a quebrar dentro de mim, e começou por Nossa Senhora, quando eu ganhei uma capelinha da Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schanstedt. Um casal de amigos, o Renilson e a Luciene, nos deram essa capelinha de presente. E aí a coisa começou a acontecer, começou a mudar a minha vida. Eu comecei a perceber que havia uma graça especial na minha vida, na vida da minha esposa, e nós fomos dando os nossos sim. Primeiro sim para uma vida consagrada. E como foi difícil renunciar 16 anos de TV Globo, trabalhando em afiliadas da TV Globo, renunciar a minha família, os meus familiares que estão lá em Campos dos Goytacazes, os meus amigos, a minha casa de missão, onde eu nasci, a minha paróquia original, tudo isso foi renúncia. E eu lembro, uma das coisas que mais mexe comigo foi quando a gente se despedindo da casa de missão para vir para São Paulo, porque no primeiro momento a gente foi para São Paulo. E vindo para cá, antes de deixar a cidade, a minha filhada tinha 8 anos. Hoje ela é advogada formada já, graças a Deus. Mas ela agarrou na barra da minha calça e falou assim: Dindo, por que você vai para São Paulo? E eu falei: Deus nos chama. Mas aqui também não é Canção Nova? Eu falei: é Canção Nova. Mas Deus nos quer lá, Ele tem algo para nós lá. E eu preciso, e sua Dinda também precisa. E nós deixamos aquela criança de 8 anos, em lágrimas. Não tem uma vez que eu saio para pregar e falo disso que eu não choro, gente. Mas é porque, é para mostrar para você que está em casa, que a gente não está aqui brincando.
Eu não estou aqui nesse santuário vazio, nessa situação de pandemia, para fazer de conta. Eu dei minha vida para Deus. Eu entreguei tudo para Deus. E se tem algo que eu preciso viver, eu vou viver. E eu preciso, mais do que nunca, acreditar no fundador, Monsenhor Jonas Abib, que um dia pregou para mim e disse assim: nós temos que saber viver da providência. E providência é providência. Providência é tudo. E tudo é tudo. A doença pode ser uma providência. E não uma previdência, como muitos pensam e até usam da doença para fazer isso. Para faturar dinheiro sujo. Não. Providência tem sempre a mão de Deus. Tem sempre algo a nos ensinar. Mesmo na doença. Mesmo no sofrimento. Mesmo na carestia. E uma das coisas que mais me admira em Nossa Senhora é o silêncio. O Padre Jonas até compôs a música, né? Virgem do Silêncio. E a passagem que eu trago para você está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Deixa eu botar o binóculo aqui, porque já passou dos 50. Eu esqueci de falar, eu tenho 54 anos, tá, gente? Capítulo 1, versículo 26 e seguintes. A anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Vou parar aqui um pouquinho para você refletir comigo. A reação de Nossa Senhora, a reação de Maria, quando o anjo anuncia, quando o anjo fala ave cheia de graça, antes da anunciação, ele diz: o Senhor é contigo. A Escritura diz que ela se perturbou com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Já parou para pensar, você que está em casa, que muitas vezes a gente não pensa no que vai fazer e toma logo atitude de ímpeto? Nossa Senhora parou para pensar. E nesse momento que ela parou para pensar, ela fez silêncio. E uma das coisas que tem mais mexido comigo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, é o silêncio. Eu saio nas ruas, eu consigo escutar o silêncio, escuto os pássaros, escuto até mesmo a água dos riachos correndo do lado de lá. E aí eu começo a lembrar como é que a gente estava acelerado e não percebia. Como nós estávamos nos perdendo e não percebemos. Quantas vezes Deus devia estar falando comigo e eu não prestei atenção, porque eu estava acelerado. E como a minha vida de oração começa a ganhar qualidade e a esperança começa a renovar dentro do meu coração, porque simplesmente eu estou fazendo silêncio. Porque simplesmente eu saio de casa sem correr, sem me acelerar. O trânsito está mais tranquilo. As pessoas estão mais amigas uma das outras. Os vizinhos estão se falando. Estão levando coisa na casa do outro. E aí você não consegue enxergar, numa pandemia como essa, que existe uma providência de Deus? E no silêncio de Nossa Senhora, ela perguntava: meu Deus, o que tu queres para mim? E por que ela perguntava isso? Porque ela era uma mulher de Deus. Uma mulher que foi... Eu não sei se você sabe, mas a história de Nossa Senhora começa com São Joaquim e Santa Ana.
Um casal já com idade, que não podia ter filho, e que tinha decidido, não podemos ter filho, não vamos ter mais relação sexual. E aí, um padre começou a chamar a atenção do Joaquim, e ele resolveu sair para fazer um deserto junto com Santa Ana e jejuar. E nesse jejum, o anjo visitou eles. E Deus falou para eles. E eles voltaram, tiveram relação sexual. E Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Porque para se ter um filho, o Filho de Deus nesse mundo, precisava de alguém concebido sem pecado. Alguém que fosse gerar Jesus sem pecado. E por que, diferente de Zacarias, Nossa Senhora entendeu que o anjo que estava ali era alguém de Deus e não duvidou como Zacarias? Vou até retomar aqui no início, quando o anjo fala com Zacarias, e Zacarias faz aquela pergunta. Apareceu então um anjo, lá no versículo 11. Um anjo do Senhor em pé, à direita do altar, do perfume, vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor assaltou. Ele também ficou, como Nossa Senhora, quem é? O anjo disse, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a sua oração. Isabel, tua mulher, vai dar um filho e chamará João. E aí ele vai descrevendo o que vai ser esse filho para ele. Eu achei tão bacana quando eu li esse trecho que ele fala assim, será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem cerveja, e desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mas Zacarias e Isabel eram pessoas de Deus, que buscavam as coisas de Deus dentro da igreja. E mesmo no momento em que ele titubia, ele simplesmente ouve o anjo dizer quem seria esse filho. Ele pergunta, de onde vem essa afirmação? Ou seja, havia uma desconfiança, diferente de Nossa Senhora, que ela já sentiu o peso da responsabilidade, já sentiu o peso de algo que ia ser grandioso para o mundo. E como eu estava falando de fazer silêncio, eu lembrei, eu tive a graça de lançar em 2018 esse livro aqui, Mãe de Milagres, Experiências de Carinho e Amor de Mãe Vivenciados nos Santuários da Mãe Rainha. Em 2014, eu estive no santuário, em 3 santuários da Mãe Rainha no Brasil. Em Recife, tive em Confins, Minas Gerais, e tive em Atibaia, aqui em São Paulo. Quando eu estive em Minas Gerais, em Confins, eu pude tocar na graça de conhecer a história do fundador, através da irmã Maria Liliane, a irmã de Maria Liliane. Ela me contava que o padre fundador viveu quase 4 anos no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, porque o nazismo perseguiu ele. Nesse campo de concentração haviam mais de 3.000 padres. 3.000 padres! E desses 3.000 padres, segundo historiadores, 2.300 foram assassinados. E o padre Joseph Kentenich, o fundador do movimento apostólico de Schanstatt, resistiu. E uma das armas que ele usou, o silêncio e a oração. O silêncio e a oração. E por isso ele difundiu a Mãe Rainha a partir da Alemanha para o mundo. Aqui no Brasil hoje são 23 santuários dedicados a Nossa Senhora. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque muitas vezes nós nos deixamos roubar. Nós somos roubados pela agitação, somos roubados pela falta de silêncio, pelo desespero, pela agonia. Porque realmente é muito ruim, muito triste, muito angustiante ver a nossa carne perecendo numa doença,
numa angústia. Mas a gente precisa ter o coração carregado de certeza de que vamos ganhar o reino dos céus. E como vamos ganhar o reino dos céus se a gente não fizer a nossa parte? É aí que está o problema. Porque Nossa Senhora, tendo a educação que ela teve dos pais e tendo o amor que ela tinha por Deus, ela conseguiu continuar ouvindo o que o anjo ia dizer. E a sequência da palavra, no versículo 30, diz: o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, que porás o nome de Jesus. Ele será grande e o chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu irmão, me perdi. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Dá para entender a grandiosidade desse encontro? Tem uma música do Anjo de Resgate, Maria e o Anjo, que para mim é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na música católica. E eu vi um testemunho do Dalvi Magalo, que compôs essa música, ele dizendo que quando ele foi compor essa música, ele sentiu a presença, eu creio que foi mais ou menos assim, faz tempo que eu ouvi esse testemunho. Ele sentiu a presença de Nossa Senhora, e na sua oração, Nossa Senhora foi falando para ele que foi mais ou menos desse jeito que ela se encontrou com o anjo. E a música descreve como foi esse encontro. Quem serás tu, criatura bela? Nossa Senhora pergunta. Que encheu meu quarto com tua luz. E aí vai, uma poesia em forma de canção, em forma de oração e em forma de certeza de que nós temos uma mãe. E é preciso ter a certeza de que, tendo uma mãe, nós temos a porta aberta para o céu. E nós temos a porta aberta para o Espírito Santo, que é quem vai nos encher de sabedoria, quem vai nos encher de discernimento, é quem vai nos encher de fé, de esperança, de certeza de que existe algo melhor do que isso tudo que a gente está vendo aí. Hoje mesmo eu estava vendo, já são 5 milhões de infectados no mundo. E o desespero se espalha de um jeito tão preocupante. E o índice de depressão, o índice de tantos desequilíbrios emocionais vão surgindo. E eu fico me perguntando por quê a gente se desequilibra, por que a gente perde o sono, por que a gente fica com medo. Porque nos falta aquilo que Nossa Senhora tinha, concebida sem pecado. Faltou isso a Zacarias, quando o anjo anunciou para ele, e ele titubeou. Porque nós temos o pecado original. E por termos o pecado original, muitas vezes, deixamos que a carne fale mais que o Espírito. E o Monsenhor Jonas nos ensina que nós precisamos ser pessoas do Espírito Santo. Mister Espírito Santo. E nós vamos fazendo, muitas vezes desse jeito,
mas também titubeamos como Zacarias, titubeamos como tantas outras pessoas que estão super preocupadas em morrer. Nós vamos morrer, gente, não tem jeito, nós vamos morrer. Quando vai ser? É Ele que determina, isso que a gente não pode esquecer. A gente está esquecendo quem é que dá a vida e quem é que tira a vida. E a gente fica, não, nós vamos morrer de pandemia, nós vamos morrer de coronavírus, nós vamos morrer de Covid-19. Quem dá e quem tira? Tem idoso de 100 anos saindo do hospital com vida. E tem jovem de hoje, eu fiquei sabendo de um filho de uma amiga minha, que morreu com 38 anos. Tem criança morrendo. Agora você vai entender o que está acontecendo? Você não vai entender. Mas se você rezar, você vai se acalmar. E se você entregar isso para Nossa Senhora, aí mesmo que a coisa vai começar a melhorar. Porque ela calma. Ela é porta do céu. E se o meu tempo terminar aqui, hoje, eu tenho que ter a certeza no meu coração de que ela vai estar lá na porta do céu para me receber. E qual é o caminho que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Cuidar de mim, cuidar da minha parte espiritual, cuidar do meu caráter, cuidar da minha realidade, como homem, como pai, como esposo, como filho. A minha mãezinha está lá, com o braço quebrado, né, dona Nilce? Com o meu afilhado lá, cuidando dela, um jovem ainda, com 27 anos. Graças a Deus, o trabalho dele é em casa pela internet, então ele está dando toda a assistência. Mas está lá, vai fazer 77 anos no mês que vem. Passou o Dia das Mães, não pude ir lá dar um abraço nela. Vem o aniversário dela, não sei se vou poder ir, porque está tudo fechado, está tudo proibido. Mas é preciso seguir. E eu sei que ela segue com a mão no terço, pedindo todo dia a Nossa Senhora. Muitas vezes atravessando o vale de lágrimas, de saudade, de sentimento de solidão. Você está em casa agora, de repente, está vivendo isso. Solidão, ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém não está nem aí para o que eu estou vivendo. E aí você esquece de olhar para a cruz. Alguém que sofreu profundamente por mim e por você, para que nós vivêssemos do jeito que a gente está vivendo hoje, fazendo barulho de tudo quanto é jeito, não tendo tempo para rezar, não tendo tempo para pedir a Deus que a gente tenha mais discernimento, que a gente tenha mais vida de oração. Vai passando, a vida vai passando, aí vem uma pandemia como essa e todo mundo fica, meu Deus, o mundo está acabando, agora sim, agora eu vou fazer alguma coisa. Mas se você parar para olhar, no passado, quando houve uma pandemia chamada peste negra, eu estava lendo sobre isso, e um médico que cuidava do Papa, ele sobreviveu à pandemia, e um dos relatos que ele deixou, no século XIX, foi que o desespero entre as pessoas era tão grande, preste atenção no que eu vou falar para você, que já não havia mais caridade entre as pessoas. Os filhos não visitavam mais os pais já não visitavam mais os filhos. Ninguém queria saber de ninguém, porque tinha medo de morrer. E eu pergunto para você, isso já não é uma morte? Você não já está morto vivendo desse jeito? É. Se você tem medo, se você está preocupado, se você está angustiado, não quer que ninguém chegue nem perto de você, a gente já não está vivendo aquilo que Deus pede. Amemo-nos uns aos outros. Voltando para Nossa Senhora, ela confiou no amor. Aquele amor que ela tinha aprendido com os pais, ela confiou nesse amor. E por confiar nesse amor, ela seguiu, disse seu sim. E cheia do Espírito Santo, o que ela vai fazer agora?
O evangelho segue. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Existe uma profecia que se cumpriu aqui, nesse momento, quando Nossa Senhora chegou e saudou. Lembra, lá no início, quando Zacarias encontrou com o anjo, e o anjo falou para ele, o menino será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem cerveja, desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Cumpriu a profecia. Ali ele foi batizado no Espírito Santo. Ali ele já recebeu o Espírito Santo. E ali tudo mudou. Tudo começou a acontecer como tinha que acontecer, como Deus tinha pensado. E aí eu te pergunto, você tem desistido das coisas que vêm surgindo na sua vida por causa das dificuldades? Lembra que o Evangelho descreve que Nossa Senhora sai para as montanhas, porque ela ficou sabendo através do anjo que Isabel estava grávida, e ela sabia quem era Isabel, a sua prima, já com idade, e sozinha. Ela foi. E por ela ter ido, a graça foi maior. A profecia se cumpriu. E João Batista ia preparar o caminho para Jesus. Nesse outro livro que eu escrevi, Mãe de Milagres, Nossa Senhora Aparecida, eu fiz esse livro através de uma série de reportagens de jornalismo. Vou colocar aqui para você ficar melhor para você. Em 2016, me escalaram para fazer uma série de reportagens sobre Nossa Senhora Aparecida. E eu fiz experiências maravilhosas com Nossa Senhora Aparecida, na devoção a Nossa Senhora Aparecida. E uma das histórias que eu descrevo aqui, aconteceu aqui, em Cachoeira Paulista, numa estradinha aqui que vai para Bocaina. O meu menino tinha 2 para 3 anos e estava muito agitado, à tarde, não tinha dormido direito, estava enjoadinho. Aí eu falei assim, vou botar você no carro, vou dar uma voltinha com você de carro. Peguei a estradinha ali e fui dar uma passeada com ele. E aí passei na estrada e vi uma senhora com um saco nas costas. E essa senhora andando, eu passei por ela de carro e aquilo ficou na minha cabeça. Será que eu não devia dar uma carona a ela? Aí fui lá na frente, mais à frente da estrada, fiz o contorno. O menino já estava dormindo, da vizinha estava dormindo. E eu voltei. Nisso que eu voltei, eu criei coragem, parei e perguntei, a senhora aceita uma carona? Estou vendo que a senhora está com um saco pesado nas costas. Era um saco daquele de 60 quilos, pela metade, e cheio. E ela, com uma sandáliazinha de borracha, de dedo, andando. Aí ela, meu filho, aceito sim, entrou no carro, já ela entrou no carro, botou o saco no meio das pernas dela ali, já que o negócio começou a mexer, eu falei, opa, tem um que ir. Ela, tem um filhotinho de cachorro que eu estou levando para casa. E ali Deus me deu a graça de andar mais ou menos uns 5 quilômetros com ela e conhecer a história dela. Uma mãe de 9 filhos. Os 9 filhos saíram para o mundo e ela nunca mais viu. E eu perguntei, mas o que o senhor está fazendo aqui nessa estrada tão longe de casa? Aí que veio a grande surpresa, e até o padre Zé Augusto, que fez o prefácio do livro, ele falou para mim, Wallace, você foi visitado por Nossa Senhora nesse dia.
porque ela virou para mim e falou assim: eu estou vindo da casa de uma prima, lá no Embaúzinho. Embaúzinho é uma outra localidade de Cachoeira Paulista que fica a mais 5 quilômetros daqui, se não me engano, 5 ou 7 quilômetros. Aí eu falei: mas a senhora está andando de lá até aqui? Ela: sim, dá mais ou menos uns 15 quilômetros que ela ia andar. Eu diminuí 5 quilômetros da viagem dela, mas já tinha andado uns 10. Aí mas a senhora está fazendo? Não, eu fiquei 15 dias lá porque a minha prima quebrou a perna, eu fui para lá ajudar. E aí, quando agora ela já está boa, eu estou voltando para casa. E na minha casa não tem ninguém, eu estou levando um cachorrinho para ser a minha companhia. Aí eu falei assim: meu Deus, mas o que eu posso fazer para ajudar a senhora? Não, está ótimo aqui já está pertinho de casa, ali. E aí fui vendo aquela mulher ficando pequenininha na minha frente, indo ali, entrando na estradinha da casa dela. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente tem a oportunidade de ajudar quem a gente conhece e a gente faz de conta que não viu? Está pensando nisso aí? Quantas vezes? E eu não estou falando isso para rasgar seda para mim, eu estou falando isso porque, no primeiro momento, eu escrevo aqui, eu também relutei. Falei: mas eu acho que eu não vou dar não, né? Eu não conheço a mulher, né? Depois alguém vai ver e vai pensar o que de mim, apesar de ser uma senhora já de 60 e poucos anos. Mas a gente para nas coisas humanas e a gente vai pensando o seguinte, gente: o meu umbigo está em primeiro lugar. E é por isso que a gente está vivendo hoje uma realidade difícil como essa, de ver até gente roubando equipamentos de respiração. Poucos são os relatos como um padre que eu li lá da Itália, que por ter idade, a paróquia reuniu e comprou o respirador para ele, porque ele estava com a doença, e ele simplesmente virou e falou assim: dá para o jovenzinho ali que está doente, porque eu já estou velho. Ele vai precisar mais de mim. E o padre morreu. Nossa Senhora nos convida a nos lançarmos na mão dela, nos braços dela. Ela vai interceder por nós. Não tem aquela velha máxima que você já deve ter ouvido? Pede à mãe que o filho atende? O que eu estou fazendo desde que eu soube dessa doença é justamente isso. Pedir pelos meus. Pedir pelos meus. Para que todos nós tenhamos a oportunidade de nos converter, de mudar de vida, de clamar ao Espírito Santo todo dia e pedir: Espírito Santo, vem sobre mim, acaba com a minha falta de sensibilidade, acaba com a minha falta de desprezo. Eu vivo desprezando as pessoas para valorizar o meu ego, para satisfazer as minhas vontades. Não está cheio disso por aí? Porque nós somos humanos, nós temos sim o pecado original, mas se a gente não luta contra ele, a gente vai morrer desse jeito e corre o risco de, em vez de encontrar Nossa Senhora na porta do céu, vai encontrar outra coisa em outro lugar. Eu quero encontrar Nossa Senhora na porta do céu. E eu vou me esforçar para isso. Eu sei das minhas misérias, eu sei dos meus pecados. E eu sei que você também em casa sabe disso. Eu sei dos meus desânimos, da minha preguiça. Eu sei daquilo que eu posso fazer e não faço, deixo para os outros fazer. Eu sei de tudo isso. Mas eu sei que existe uma luta interior dentro de mim e que eu preciso cada vez mais municiar o meu exército de anjos e do Espírito Santo e pedir que me ajudem, que me dê força para que eu atravesse esse desânimo, essa falta de disposição. Eu queria, antes da gente começar a rezar, eu queria trazer 2 pequenos testemunhos de 2 amigos que eu tenho, um em Cachoeiro do Itapemirim, sabe, Jonas? Um amigo lá em Cachoeiro do Itapemirim, que marcou minha vida. Depois eu vou fazer uma breve leitura de um texto que o Padre Jonas pregou uma vez e que depois eu descobri de onde vem esse texto. O meu primeiro amigo que eu vou citar é o Rubens. O Rubens, eu era catequista lá em Cachoeiro do Itapemirim, e na primeira catequese que eu fui dar com a minha esposa sobre pecado, esse menino chegou para mim no final da catequese e falou assim:
olha, ontem eu quase matei uma pessoa e hoje eu quero que você me ajude a melhorar. E eu tomei um susto com aquilo, e a minha esposa começou a tremer, já ficou preocupada. Aí eu fui, chamei ele no canto, já tinha terminado a catequese, chamei ele no canto, vem cá, o que houve? Não, porque os caras ontem ficaram me zoando e eu estava decidido a acabar com eles. Mas depois que vocês falaram aqui do pecado, eu quero entender melhor isso para ver se eu não vou fazer mais besteira. E aí eu tinha acabado de ganhar um terço de um amigo que era toqueiro, que tinha vindo da Itália, e o cara me deu o terço com o maior carinho. E eu falei assim, eu quero te dar uma coisa para te ajudar, você aceita? Ele aceita, então toma. Ele olhou o terço assustado assim, o que é isso? Não sabia nem o que era o terço. E eu expliquei a ele o que era o terço. Falei, ele, olha, começa assim, o Pai Nosso, 10 Ave Marias, o Pai Nosso, 10 Ave Marias, depois eu vou te ensinando o restante. E aquele jovem foi se transformando numa pessoa tão grandiosa, tão bonita, porque Nossa Senhora foi cuidando dele com todo o carinho. E quando eu espantei, depois que eu voltei lá em Cachoeiro do Itapemirim, já pela Canção Nova, ele veio ao meu encontro e falou assim, fiz faculdade de administração e agora estou vendo se eu vou estudar mandarim, porque eu estou sabendo que vai vir um investimento chinês aqui para a região sul do Espírito Santo e eu quero ver se eu consigo um bom emprego lá. Eu fiquei assim, não estou acreditando que você está falando isso, eu estou formado. E quando eu deixei esse jovem lá em Cachoeiro do Itapemirim, ele simplesmente não tinha estudo ainda. E foi abrindo buraco na faculdade que ele conseguiu estudar, o reitor viu ele fazendo isso, chamou ele para dentro da faculdade, começou a trabalhar no escritório, começou a fazer o curso, e quando espantou ele já estava fazendo faculdade, se formou e agora estava pensando em fazer mandarim. E o outro é um amigo chamado Júnior, que trabalhou comigo na TV Globo. O Júnior era um cinegrafista, um menino gente boa, um profissional excelente, um cara de bom coração, mas um cara mulherengo. Um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, o que houve? Rapaz, eu não consigo dormir. Tem 6 dias que eu não consigo dormir. Mas por que está acontecendo? Não, eu tenho 6 mulheres, né? Então cada dia é uma complicação. Eu falei, 6 mulheres? Eu tenho um remédio para você, uma bolinha de cada vez. Peguei meu texto e dei para ele. No dia seguinte ele chegou, cara, eu dormi igual um anjinho. Eu não sei nem que horas que eu dormi, mas eu não consegui rezar tudo. Eu falei, é isso aí. E aí a vida dele foi mudando, ele largou as 6 mulheres, ficou só com a mulher original. E foi mudando de vida. Um dia ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu não sei mais viver sem Nossa Senhora. Não sei mais viver sem Nossa Senhora. Para dizer a você que está em casa, que o terço, ele é capaz de amarrar o inimigo. E não sou eu que estou falando isso, não. O padre Stefano Gobbi, em uma de suas locuções anteriores, dadas por Nossa Senhora a ele, autorizadas pelo Papa Paulo VI, em 1966, o ano que eu nasci, ele descreve o seguinte, e também o padre Jonas citou isso numa pregação dele em 2006. Olha o que ele diz que Nossa Senhora falou ao coração dele. A corrente com a qual o grande dragão deve ser amarrado é formada pela oração feita comigo e por meio de mim, Nossa Senhora. Esta oração é o Santo Rosário, uma corrente, de fato, tem a função de primeiro limitar a ação, em seguida de aprisionar e, por fim, de tornar vã toda a ação daquele que é amarrado por ela, pela corrente. A corrente do Santo Rosário tem, antes de tudo, a função de limitar a ação do seu adversário. Cada rosário que recitas comigo tem como efeito restringir a ação do maligno, subtrair as almas do seu influxo maléfico e dar maior força à expansão do bem na vida de muitos dos meus filhos. É o terço. A corrente do Santo Rosário tem também o efeito de aprisionar Satanás. Isso é muito forte. Isso é, tornar impotente a sua ação e diminuir e enfraquecer sempre mais a força do seu diabólico poder. Por isso, cada rosário bem rezado é um duro golpe dado contra as forças do mal. É uma parte do seu reino que é demolida. E para terminar, a corrente do rosário obtém, enfim, o resultado de tornar Satanás completamente inofensivo. O seu grande poder
é destruído. Queria convidar você que está em casa agora a ficar de pé. Isso mesmo. Sai do conforto do seu sofá agora. Se coloca em ordem de batalha. Porque agora é hora de rezar. É hora de pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a ação do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, nos cantinhos da sua casa, nos medos que tomam conta do seu coração, nas angústias de pegar o coronavírus. Porque a gente não sabe nem com quem a gente está lidando, né? Então, a gente já vai logo achando, poxa, será que eu abraçar alguém vai fazer eu pegar mesmo? Será que eu cumprimentar aqui meu vizinho vai... Se eu chegar perto dele, se coloca de pé. Nossa Senhora, ela é a porta do céu. Nossa Senhora, ela é a mãe que tudo vê. Nossos irmãos aqui vão cantar, te ajudar a rezar. Mas eu quero que você se entregue a essa oração agora. Não permita que nada tire a sua atenção. Já coloca a mão na sua cabeça e já vai falando assim: Senhor Jesus, venha nos meus pensamentos. Venha em tudo aquilo que vem agitando os meus pensamentos agora. Acalma o meu pensamento. Senhor Jesus, vem nos meus ouvidos. Toca nos meus tímpanos. Toca em tudo o que faz com que eu escute. Para que nada me distraia agora. Para que nenhum som me distraia nessa oração. Senhor Jesus, toca nos meus olhos, me dando a coragem de fechá-los, se for preciso, mas para que eu entre em sintonia com a sua oração. Senhor Jesus, eu te peço, por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora, vossa amadíssima Mãe, Nossa Senhora, a amadíssima Esposa do Espírito Santo, que toque em meus lábios agora, para que, se eu não consiga rezar, eu tenha a coragem de abrir a minha boca e clamar: ensina-me a rezar, Senhor. Ensina-me a rezar. Eu sei que muitas vezes você tentou rezar e não conseguiu, se achando incapaz. Eu sei disso. Eu sei que você muitas vezes se acha uma pessoa sem fé. Mas Deus sabe a sua pequenez. Deus tem o zelo por ti. E por isso Ele mandou o nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra, para te mostrar que você tem valor. Pede ao Senhor que toque no seu coração, que renove os seus sentimentos, que retire dele tudo aquilo que é sujeira do mundo, tudo aquilo que é maldade que o mundo foi plantando, tudo aquilo que foi revestindo o seu coração de pedra. Porque aí atrás dessa pedra, por trás dessa pedra tem carne, mas principalmente tem amor, tem emoção, tem sentimento. Pede ao Senhor agora, quebra, Senhor Jesus, quebra todas as pedras que revestem o meu coração, tira de mim a falta de sensibilidade. Eu não quero mais ser uma pessoa insensível com aquele que está do meu lado, com a pessoa da minha casa que muitas vezes eu grito, eu esperneio, pensando só em mim, não penso nela. Vem, Senhor Jesus, vem com teu Santo Espírito, Senhor Jesus, vem incendiar, vem transformar, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vem, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio
meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Oremos junto com Maria nesse cenáculo. Reunidos aqui num cenáculo de amor, como Wallace dizia, peça forças. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar. Clame isso agora. Para peça nós mesmo auxílio. Peça o auxílio da Virgem Maria agora na sua casa. Peça pelos seus. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Eu queria falar para você que é mãe. Mãe, eu sei que você pode estar vivendo agora um momento de muita agonia. De repente você está perdendo seu filho para as drogas. De repente você está perdendo sua filha para a prostituição. Mas existe uma mãe que pode tudo. Eu me recordo numa das pesquisas que eu fiz desse livro Nossa Senhora Aparecida, que existe um milagre que ocorreu aqui em Aparecida, a 30 quilômetros aqui de Cachoeira Paulista, de uma mãe com uma menina que morava em Jaboticabal, a quase 500 quilômetros daqui. Essa mãe ouvia o irmão dela chegar das peregrinações falando: Nossa Senhora curou, Nossa Senhora fez isso, Nossa Senhora intercedeu e a pessoa voltou a andar. E a menina cega de nascença virou para a mãe e falou assim: Mãe, vamos lá, mãe, vamos conhecer a casa da mãezinha. E a mãe, sem esposo, sem condições financeiras, olhava para a filha cega de nascença e falava assim: Tadinha da minha filha, como é que a gente vai lá? E o tio chegava e falava a mesma coisa. E ela, simplesmente, um dia resolveu, falou assim: Nós vamos andando, mas nós vamos. Se você sai de Jaboticabal andando sem parar até Aparecida, dá mais ou menos 100 horas sem parar, andando. Elas levaram quase 4 meses para chegar aqui. E no meio do caminho, você imagina, mãe, você com a sua filha agora, andando com a sua filha, ou com o seu filho, que está vivendo uma vida diferente daquela que você pensou para ele, ou para ela, mas você tem a chance de conversar com ela ou com ele, nessa caminhada. Chega para perto dela, chega para perto dele e conversa. Foi isso que a mãe fez. Veio conversando com a filha, já pensando assim: meu Deus, quando chegar lá, ela não vai conseguir ver a casa da mãezinha. E a menina veio com a mãe numa alegria, porque quanto mais elas caminhavam juntas, mais dificuldades elas passavam fome, passavam frio, não tinha lugar para dormir. Veio andando 4 meses. E quando chegou aqui na estrada, na beira da estrada, antes de entrar em Aparecida, a menininha virou e falou assim para a mãe: Mãe, olha lá a casa da mãezinha, mãe. Ela viu, ela voltou a enxergar, ou melhor, ela começou a enxergar porque ela não enxergava. Ela nasceu cega. Por que eu estou te falando isso? Isso não é devoção barata, não.
Isso é fé, é acreditar que você tem um problema em casa e que se você dobrar seu joelho, você jejuar, você clamar a Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora, o seu problema vai acabar. Confia nisso, pede mesmo o Espírito Santo agora. Mais uma vez, pede o Espírito Santo para que Ele te dê a sabedoria, a força, a certeza de que Deus cuida de tudo. Deus é o Deus providente de tudo. Confia nisso. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ainda dá para te contar mais uma história que eu vivi, rapidinho. Em 27 de fevereiro de 2004, eu trabalhava numa afiliada da Globo lá no Espírito Santo, lá em Cachoeiro de Itapemirim, e eu já era gerente de jornalismo, tinha um salário, tinha carro importado, e aí eu tinha uma reunião em Vitória. Aí o outro colega meu, gerente de programação, passou em casa, me pegou, vamos para Vitória, 6 horas da manhã. Antes de sair de casa, sempre faço isso quando vou sair viajar alguma coisa, rezo com a minha esposa, e nessa oração, Deus não deixou ela em paz. Ela foi para o quarto, eu fui para o carro, ela foi para o quarto, ao invés de dormir de novo, que era muito cedo, antes das 6 e pouca, ela voltou, dobrou o joelho e começou a rezar diante do crucifixo pela minha vida, porque vinha muito o espírito de morte na minha vida, quando ela rezou com a gente, comigo, eu e ela. E aí, naquele momento, eu entrei no carro e fui, e chovia muito na cidade. Nós pegamos a BR-101 e era muita chuva. E quando nós entramos na curva, simplesmente, o meu amigo perdeu o controle na curva, o carro capotou, bateu numa mureta todo do meu lado, e eu saí do carro apenas com a clavícula quebrada. E ele saiu inteiro. Mas por que isso aconteceu? Porque simplesmente, no caminho, antes de acontecer o acidente, eu indo para uma reunião de diretoria, olha que mentalidade. Eu com medo de amassar a minha camisa para ficar bem vestido lá na reunião dos diretores, eu queria arrancar o cinto de segurança do carro. E quando eu desci a mão para arrancar o cinto de segurança do carro, a minha mão roçou no bolso e, ao invés de tirar o cinto, eu puxei o terço e comecei a rezar. Não levou nem a primeira dezena e o carro capotou. Se eu tivesse tirado o cinto, eu tinha morrido. E para dizer a você que muitas vezes a gente troca a vida de oração pelas coisas do mundo. Muitas vezes é muito prazeroso viver as coisas do mundo, mas muitas vezes não é o momento. Hoje não é o momento. Hoje é o momento de rezar, de pedir a Deus para que esse mal passe. Eu não sei o tamanho desse mal, eu não sei até onde ele vai, eu não sei o que Deus tem para nós por meio de tudo isso, mas a única coisa que eu sei é que eu preciso, e eu espero que você também faça isso, aumente a vida de oração, aumente suas súplicas e clame o Espírito Santo para que Ele te mostre o verdadeiro caminho, para que Ele te mostre o que é perigo e o que é invenção, o que é verdade e o que é mentira, o que é honestidade e o que é sem vergonhice. Peça ao Espírito Santo, não embarque nas ondas desse mundo, porque hoje com as redes sociais a gente embarca em qualquer coisa, acredita em qualquer coisa, e a gente deixa de acreditar no que é importante. Nossa Senhora, o Espírito Santo e o sangue redentor de Jesus. Deus abençoe. Do início cantemos pedindo força pelas mãos de Maria.
reunidos aqui no cenáculo de amor. Ela que livra do mal, livra de acidente. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos. Clame, ela conhece e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Peça o Espírito Santo nesse finalzinho de oração. Peça um batismo novo do Espírito Santo na sua vida. Ela conhece bem, ela conhece bem o que você tem passado, o que você tem vivido. Ela viu a sinceridade daquela mãe ao caminhar por 4 meses com a sua filha cega, e ela intercedeu pela cura daquela menina. Ela intercedeu pelo Wallace naquele instante de uma investida do inimigo contra a sua vida. Apresente ao Senhor agora, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, as suas necessidades, as suas angústias, as tribulações pelas quais você passa, as realidades que você vive. Ela conhece bem e não deixará faltar o auxílio. Ela sabia que para os discípulos, para aqueles eleitos de Deus, eles precisavam da promessa, que era o Espírito Santo, e ela intercedeu por eles, como intercede por cada um de nós, que ao sentirmos essa força que vem de Deus, essa força que vem do céu, esse auxílio necessário, o Paráclito, a promessa, todos nós possamos ter vida nova. O Wallace teve uma nova vida a partir dessa visita, dessa salvação. Aquela menina teve uma nova vida a partir de quando começou a enxergar. Que vida nova é essa que vem a partir da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria nessa tarde para cada um de nós? Encerrando, nós cantamos mais uma vez esse refrão. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão